A primeira edição do Super Mundial de Clubes da FIFA está fazendo muito sucesso aqui no Brasil, mas aquele clima de Copa do Mundo, como acontece na de seleções, ainda não pegou. E eu não tô aqui para criticar o evento, né? Porque como é a primeira edição, ainda tá na segunda rodada, enfim, a gente tem que ver muita coisa, né? Tem que esperar o torneio acabar, tem que esperar ver a próxima edição para saber se esse campeonato vai vingar ou não. Eu tô gostando muito, principalmente do desempenho dos times brasileiros, já que Flamengo, Palmeiras, Fluminense e até o Botafogo, que acabou de se classificar para as oitavas de final agora há pouco, não estão decepcionando, pelo contrário, né? Estão fazendo aquilo que muita gente não previa. Mas é bom eu trazer alguns recortes do que está acontecendo nesse Super Mundial, porque tem muitas coisas que é passada aqui pra gente que vem das emissoras que estão transmitindo o campeonato. E óbvio que eles só vão trazer os pontos positivos, não é? Na maioria das vezes, pelo menos. Por isso eu tô aqui no site do Lance, que eu vou trazer algo aqui que muita gente acaba que está interpretando errado. Olha só, nos Estados Unidos, o Mundial de Clubes, né, o Super Mundial de Clubes, ou Copa do Mundo de Clubes da FIFA, ainda não entrega clima de Copa do Mundo. Cidades sedes recebem bem os fãs, mas o ambiente festivo é bem discreto. Aqui está um torcedor do Palmeiras, né, com a faixa de Piracicaba. Já vou entrar nesse tema, mas vou te pedir uma coisa, tá? Se você já conhece aqui o meu canal, deixa aquele like esperto. Se não, pode deixar o like lá no final. Mas se não conhece, caiu de paraquedas aqui, não perca tempo, se inscreva aqui no Planeta Futebol Clube. Também acione o sino das notificações. E escreve aqui embaixo nos comentários se você está acompanhando a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o que você está achando do clima, tá? Não estou falando dos jogos em si, mas assim, o clima da torcida, a mobilização, né? Como eu sou jornalista, então eu tenho que pesquisar aí coisas a fundo, não trazer só notícias aqui da Globo ou da Cazé TV, né, que estão passando aqui os jogos para nós, mas sim também procurar saber como que tá a repercussão na imprensa internacional. Enfim, assuntos assim que vão agregar ainda mais argumentos para você, de fato, decidir se essa competição vai ter futuro ou não. Eu ainda acho que depende muito do interesse dos clubes europeus e muito se vai acontecer ou não a segunda edição lá em 2029, pra gente saber se essa competição chegou pra valer e nunca mais vai sair. Porque a empolgação aqui da mídia brasileira tá muito grande, porque os times brasileiros estão dando show lá por enquanto, né? Vem pra cá, ó. Estados Unidos, tá? A Copa do Mundo de Clubes caiu no gosto do brasileiro, foi o que eu acabei de falar. Eu não li essa reportagem ainda, eu só vi o título, né? E achei interessante trazer esse recorte aqui pra gente. E dos demais países latinos, em que há presença de times na competição. Mas nas cidades que organizam jogos nos Estados Unidos, o clima de Copa quase não existe. Clima de Copa, né, a gente está acostumado a ver aquele clima de Copa do Mundo, as pessoas saíram na rua fazendo festa. Realmente, as reportagens que acontece sobre a Copa do Mundo de Clubes, acontece geralmente fora do estádio, acontece geralmente poucas horas antes do jogo, e aí os repórteres ali dessas emissoras entrevistam ali os torcedores dos times que estão ali presentes, ou vão ali em algum bar ou algum tipo de embaixada dos times, da torcida dos times lá do Brasil, né, de outros clubes também que estão ali, se reúnem em tal lugar, os repórteres vão lá e faz essa reportagem, né? No clima de Copa do Mundo, quando é Copa do Mundo, a gente sabe que isso é muito mais do que isso. Você pode a qualquer hora do dia, em qualquer local, que você vai ver grupos de torcedores das seleções que estão lá e até de países que as seleções nem se classificaram para a Copa do Mundo. É outro clima, né? Então, pelo menos em termos de clima, esse torneio não tem. E outra coisa também, é nos Estados Unidos, né? É muito difícil ter clima de Copa do Mundo lá. Em 94, pelo que eu lembro, né? Eu tinha 5, 6 anos, né, mas até hoje eu sei que não tinha esse clima de Copa do Mundo como tem nos outros países, então isso conta muito, né? Vamos lá. A movimentação nas ruas é tímida e silenciosa. Festa mesmo apenas nos dias de jogos ou nos redutos dos clubes. Como eu acabei de falar, reduto seria a embaixada das torcidas. Eles se reúnem em bares ou em algum ponto turístico, né, alguma praça ali perto da cidade onde tem muitos brasileiros ou na cidade onde está tendo jogos. E assim eles montam um reduto de torcedores. Enquanto numa Copa do Mundo de Seleções as ruas das cidades se enfeitam com cores, bandeiras, rostos pintados e também é bom destacar torcedores exultantes e eventualmente com um copo de cerveja para o alto e brigas, né, hooligans, essas coisas sempre tem. No Mundial de Clubes o que se encontra são casais, às vezes com crianças pequenas passeando e usando camisas dos clubes de coração. Em suma, no geral, do Mundial de Clubes é apenas um atrativo adicional para aquela viagem de férias. Tem acontecido muito, né? E eu acho que algumas questões pode se somar, pode ser vista. Primeiro, eu acho que essa Copa do Mundo de Clubes ela foi decidida muito em cima, né? Foi no meio do ciclo, né, de Copa do Mundo, ou seja, se não me engano, até o fim da Copa de 2022, no Catar, né, não tinha se decidido ainda sobre o Mundial de Clubes da FIFA. Olha,
Eu não me lembro, de verdade. Posso até ter feito algum vídeo nesse período aí, já que o meu canal existe desde o início de 2022. Mas que, se não me engano, esse torneio aqui, ele ficou firmado mesmo a partir de 2023, que foi até no momento que o Fluminense, que só tinha Palmeiras e Flamengo classificado. O Fluminense ainda não estava classificado para o Mundial de Clubes. Como foi campeão da Libertadores, então ele pegou essa vaga aí. Então foi muito em cima, né? Geralmente Copa do Mundo você já sabe, por exemplo, a gente está em 2025, a gente já sabe que 2030, né, a Copa do Mundo vai ser na Espanha, Marrocos e Portugal, e que os 3 jogos de abertura serão aqui na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, na América do Sul, e que 2034 a Copa do Mundo será na Arábia Saudita, né? Então isso conta também. E que de fato, se fosse realmente uma Copa do Mundo, como vai ser no ano que vem, o clima muda. Embora os Estados Unidos é um país gigantesco, não tem a cultura de futebol, aí muita gente já está se programando ir para lá, já tem empresas de turismo, de transporte, essas coisas, né, de eventos, já tem ingressos vendidos e tudo já para o ano que vem para a Copa do Mundo, né? Então é um clima completamente diferente, né? E essa questão aí do tempo, né, de ser muito próximo, e os clubes também não sabiam qual clube ia estar lá ou não, né, então isso daí conta também, tá? Vamos continuar aqui. Ao mesmo tempo, as próprias cidades sedes da competição não parecem muito empolgadas com o Mundial. Não se vê anúncios da Copa do Mundo de clubes e a competição tem pouco espaço na mídia local, o que também para mim não é surpresa, né? No domingo, né, dia 15, eu tô falando aqui no dia 23, então, de junho, né, então dia 15 foi, a Copa do Mundo estreou dia 14, então dia 15 foi o segundo dia, em que o Botafogo estreou diante do Seattle Sounders. A grande movimentação no entorno do Lumen Field, que é o estádio do Seattle, né, não era de torcedores para aquele confronto, mas sim de fãs do Mariners, o time de beisebol local que enfrentava o Guardians na T-Mobile Arena, separada por uma única rua do estádio dos Sounders, né? Então, um jogo do time de beisebol lá, né, tava tendo muito mais movimentação do que propriamente sobre esse torneio, o jogo do Botafogo ali com o Seattle Sounders. Mais ou menos comparando, é quando a gente tem um grande evento de um outro esporte aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Rio, e tem o Flamengo e Vasco no Maracanã no mesmo dia, né? Então, provavelmente a mobilização do Flamengo e Vasco no Maracanã vai ser muito maior do que, por exemplo, um jogo de abertura de um campeonato de outro esporte importante aqui no Brasil, né? Então, uma competição importante aqui no Brasil. É mais ou menos esse paralelo que eu traço. Aqui, ó, nos bares do entorno, as TVs não estavam ligadas no confronto do Palmeiras com o Porto, mas sim em Estados Unidos e Trinidad e Tobago, que jogavam no mesmo horário pela Copa Ouro. Se você não sabe, a Copa Ouro, que é como a Copa América nossa aqui, como a Eurocopa, né? Só que de seleções da CONCACAF, ela tá rolando no mesmo período do Super Mundial de Clubes, que é absurdo, né? Tá rolando no mesmo período da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, porque ela já estava programada, então não tinha como mudar, né? E essa Infantino não conseguiu tirar, então tava tendo jogo no mesmo dia do jogo do Palmeiras e do Porto, Estados Unidos e Trinidad e Tobago. E é lá nos Estados Unidos a Copa Euro e tá rolando, tá? Já tá chegando aí na fase do mata-mata, bem como a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, então tá tendo que dividir as atenções também com isso, né? Fala sério. Nesse caso, algo compreensível considerando que se tratava da seleção norte-americana. Tem mais ainda aqui, hein? Paixão latina pelo futebol dá alguma vibração de Copa do Mundo ao Mundial de Clubes, né? Mas, ainda que mais restrito, o clima de Copa neste Mundial de Clubes da FIFA existe em algum grau. Ele acontece nos pontos de encontro de torcedores, sejam eles brasileiros, argentinos ou mexicanos, né? E isso tem explicação também. Primeiro que os europeus, essa competição, já falei aqui 1000 vezes, não tem uma mobilização. O Mundial de Clubes geralmente, né, não tem mobilização na Europa. Tô sabendo agora, através da imprensa europeia, né, eu até fiz um vídeo recentemente, que tá tendo repercussão na Itália, tá tendo uma repercussão legal na Espanha, em Portugal também, porque tem os 2 principais clubes, né, envolvidos na competição, e a mídia portuguesa de futebol se resume a Benfica e Porto, alguma coisa do Sporting, mas Benfica e Porto, e eles estão mal também na competição, né, mas no geral, né, esse torneio, ele não tem tanta importância assim para os europeus. Não sei como tá na Alemanha, na Inglaterra é 0 notícia, você mal vai achar uma notinha de rodapé ali falando sobre o Chelsea, o City e a participação no Mundial de Clubes, né? Fora isso também você não vai achar mais nada. Ainda é um torneio que não pegou lá na Europa, né? Mas embora tá tendo aí uma certa repercussão mais do que eu esperava, tá? Lá pro futebol europeu. Então, dependendo aí de como terminar essa competição, pode ser que na próxima edição, se ele for disputado lá na Europa, né, estão querendo trazer para o Brasil, mas como tem uma candidatura da Espanha que vai sediar a próxima Copa do Mundo junto com Marrocos e Portugal, pode ser que essa Copa do Mundo de Clubes seja realizada por lá mesmo em 2029. Aí eu acredito que se engrenar a segunda edição e for, né, se tiver
no mínimo parecido com o que está acontecendo nessa aqui. Eu acredito que vai vingar essa competição e aí teremos ela a cada 4 anos, um ano antes da Copa do Mundo, né? Mas de fato isso é uma mobilização maior nos países latino-americanos, como no México, que tem dois times, né? Ia ter o terceiro, mas acabou não tendo. Brasileiros que tem 4 e argentinos tem os 2 maiores, né? Então, natural que isso aconteça. Nos dias que antecederam a partida de estreia do Flamengo, vitória por 2-1 no Esperance da Tunísia, o Mundial de Clubes passou desapercebido por moradores da Filadélfia, onde foi realizada a partida. Porém, na segunda-feira, dia do jogo, o cenário mudou, né? Então, nos dias que antecederam. Centenas de torcedores do Flamengo se reuniram na famosa escadaria do Rock Balboa, me lembro muito bem disso, levando um pouco de clima dos arredores do Maracanã, com músicas, bandeiras e até a participação da estátua de Rock, né? Do Rock, vestida com a bandeira rubro-negra. Os flamenguistas fizeram muita festa. Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, que também fala da torcida do Fluminense e do Palmeiras, fizeram bonito nos bares, né, do Botafogo também no jogo contra o Paris Saint-Germain, né, não no jogo de hoje contra o Atlético de Madrid, tinha um público, se não me engano, não foi um público muito bom, né, mas enfim, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. A Copa do Mundo de Clubes da FIFA não tem o clima de Copa do Mundo nas ruas dos Estados Unidos, e por vários motivos. Fora aqueles que eu falei aqui, tem mais e você vai me ajudar escrevendo aqui embaixo nos comentários. Por que será que essa Copa do Mundo de Clubes da FIFA ela não está vingando para o público nos Estados Unidos? Por que não tem aquele clima de Copa? Eu já falei aqui que eu acredito que é do motivo do torneio ter sido organizado muito em cima da hora, então não deu tempo da galera que realmente gosta de futebol ter ido para lá, né? Uma mobilização. Os clubes que ficaram decididos muito em cima da hora de quem iria participar ou não, a não ser aqueles que já tinham vaga garantida porque foram campeões, né? Lá, como Flamengo e Palmeiras, aqui no Brasil, o Chelsea, né, na Inglaterra, por exemplo. E também, óbvio, porque lá nos Estados Unidos é difícil, o povo não gosta de futebol mesmo, né? Muito complicado. Espero que você tenha gostado desse vídeo informacional. Se gostou e não deixou o like no começo, deixa aquele like aqui agora, tá? Por favor. E também me siga nas minhas redes sociais, principalmente no meu canal do WhatsApp, que lá você vai receber todo o conteúdo que eu posto em todas as minhas plataformas, seja aqui no YouTube. Tô querendo voltar com o meu blog, tá difícil, mas tô querendo voltar, tomei sem tempo aí. E minhas postagens no Instagram, no X, né? Tudo pego eles e jogo lá no canal do WhatsApp. Aí você clica, escolhe o que melhor te interessar e você vai passar a acompanhar o meu trabalho aqui do Planeta Futebol Clube. Obrigado por ter assistido esse vídeo, valeu e até a próxima.